carpintaria. E ele chegou no último dia do serviço, ele pediu para mim jogar um pano molhado para ele passar no forro e fiscalizar, ver se não tinha ficado nenhuma falha, nada. Ao invés de eu jogar o pano para ele, eu subia na escada. A escada acho que tinha 3,50 metros de altura. E quando eu cheguei no último degrau da escada, a escada virou. No que ela virou, eu caí de cabeça no chão. Aí ele ouviu o barulho, desceu correndo e carregou eu no colo até no portão. Quando eu chegou no portão, o vizinho estava chegando na casa dele. Aí correu e levou eu para o pronto-socorro ali na onde que é, no lado da prefeitura. Aí chegou lá, tiraram uma tomografia e constou que o osso daqui até aqui quebrou e a cabeça abriu. Aí ficou segura pelo couro. Ele falou, ó, não vai dar para nós ficar com o Felipe aqui, vamos levar ele para Taubaté. Chegou no regional, fizeram outra tomografia e constatou um vácuo de sangue. Nesse vácuo de sangue, eles fizeram uma cirurgia que levou 8 horas. Depois de 8 horas, o médico saiu para lá de fora e perguntou quem era o responsável por mim. Estava meu pai e minha mãe no corredor. Ele falou, somos nós. Ele falou, nós fizemos a cirurgia do Felipe, mas teve um problema. Na cirurgia, saiu um gomo do pedaço do cérebro do Felipe, que é a parte mecânica. O seu filho está cego, está surdo, está paralítico e está mudo. E tem mais um pequeno problema. Nós não temos condição de manter o Felipe aqui. Nós precisamos transferir ele para Jacareí ou para Queluz. Mas nós também não temos ambulância adequada para transferir ele. Aí meu pai pegou e falou para ele assim, ó, nós vamos orar. Ele pegou e falou para o meu pai, ó, o senhor pode orar, rezar, fazer o que for. Mas daqui a alguns instantes o Felipe está morrendo naquela mesa de cirurgia. Aí o meu pai pegou e foi embora, acredito que avisou os pastores, as igrejas, começaram a interceder, a orar. Aí, no outro dia, eles falaram para o meu pai assim, ó, nós encontramos uma vaga para o Felipe no leito de cima. Amanhã nós vamos fazer a transferência dele. Chegou no dia que fizeram a transferência, quando meu pai chegou no quarto onde eu estava todo mundo correndo. Aí meu pai parou o médico e perguntou, o que está acontecendo que está todo mundo correndo no quarto do Felipe? Aí o médico falou, ó, na transferência que nós fizemos, o hospital está em reforma do lado esquerdo. Nós transferimos ele do lado direito, mas pegou pó na cabeça dele. E nesse pó, ele está com uma infecção nos pontos, que a cabeça dele está aberta, está crescendo, e ele está com uma pneumonia. Aí meu pai foi descobrir que nessa correria colocaram o antibiótico errado no soro. E começou a acelerar muito os problemas. Meu pai pegou e começou a orar. E o médico falou para ele, ó, nós vamos precisar abrir a cabeça do Felipe de novo para normalizar essa infecção, essa pneumonia. Mas nós abrindo a cabeça dele, ele vai morrer na mesa de cirurgia. Ele pegou e deu um termo de responsabilidade para o meu pai assinar. Meu pai pegou e assinou o termo. Falou, doutor, o senhor pode fazer e que eu vou orar e Deus vai entrar com providência. E o médico muito descrente, o médico não acreditava nisso. Aí meu pai pegou, foi embora, na época nós morávamos no bairro dos Guedes. Ele chegou aí na frente do púlpito e colocou 2 cadeiras. E ele pediu para Jesus sentar numa das cadeiras que ele queria conversar com Jesus. Ele pegou e falou para Jesus, Jesus, o meu filho está no hospital escola. O hospital escola fica perto do colégio Idesa. O senhor entra pelo corredor, ele explicou, ele está no leito tal. Coloca sua mão na cabeça dele, repreender aquela infecção, aquela pneumonia, estende a mão até nas pernas dele, repreendendo aquela paralisia. E eu vou continuar dizendo para todos que só o Senhor é Deus. E ele pegou a cadeira e guardou. A comunhão que ele teve em falar com Jesus foi uma oração simples, mas sincera de coração. Aí ele pegou, guardou e no outro dia ele foi no hospital me visitar. Quando ele chegou lá, o porteiro falou para ele, ó, o senhor assina a linha de baixo da visita de hoje. Ele pegou e questionou o porteiro, ele falou, por que eu vou assinar a linha de baixo? Ele pegou e falou, porque o senhor é a segunda visita de hoje. Ele falou, não, mas isso daí é impossível, é só eu com a minha esposa, que tem o registro dele. E a minha esposa não veio hoje, que ela está sofrendo muito em ver ele desse jeito. Aí ele pegou e falou, não, mas já passou uma pessoa aqui sim. Aí ele pegou e falou, eu peguei o plantão agora, eu não sei o que é então. Aí ele pegou, foi lá dentro e perguntou para a enfermeira, falou, quem é que teve de visita aqui com o Felipe hoje? Ela falou, só o senhor com a sua esposa, o senhor é a primeira, veio vários médicos, estudantes, tudo, mas de visita é só o senhor. Mas tem uma boa notícia, a infecção e a pneumonia do Felipe está controlada, ele não vai precisar fazer
passar de 3 dias ele indo lá, ele no terceiro dia depois disso, ele pegou, abriu a porta do quarto onde eu estava e viu a enfermeira em cima de mim brigando, querendo fazer inalação de mim. Aí quando ele pegou, falou: o que está acontecendo com o Felipe? Aí eu acredito que os médicos ficou estodados, falou: mas como que é o Felipe? O Felipe está em coma morrendo. Porque de 100% de chance, o médico só tinha dado 5% de chance que eu iria sobreviver. Ele falou: se o Felipe sobreviver, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para colocar ele numa cadeira de roda, porque ele vai ficar vegetando pro resto da vida. Ele não vai fazer mais nada. Aí os médicos pegou, viu meu pai falando de mim, correu e entrou no quarto onde eu estava. Aí viu eu se mexendo, falando, tudo normal. Me levaram eu pro fazer outra tomografia. Na outra tomografia, o médico levou 3 horas e chamou meu pai e mostrou 2 tomografias para ele. A primeira, quando eles fizeram a cirurgia, que tiraram o pedaço do cérebro, o médico falou meu pai que ele tinha jogado no lixo. Na segunda tomografia, o pedaço do cérebro estava no mesmo lugar. Em 3 dias eu estava andando, enxergando, falando, escutando, e ele disse que eu iria ficar limitado. Hoje eu ando, trabalho, estudo, faço tudo. Essa é a nossa confiança que nós temos que ter em Deus. Nós podemos ter muito problema, mas aquele que confia em Deus nunca estará só. Deus não disse que no mundo nós ia ter mordomia e regalia. Deus disse que no mundo vos terei aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu deixo essa palavra para os irmãos nessa noite e agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Amém.